Olá, tudo bem? Eu sou o professor Antônio e te convido a participar desta aula de arte. Hoje nós estaremos falando sobre a arte barroca e o seu principal expositor, Antônio Francisco de Lisboa, mais conhecido como Aleijadinho. E para falar de arte barroca e falar também sobre Aleijadinho, não tem lugar melhor do que esse que nós nos encontramos hoje. A cidade de Ouro Preto. Seja bem-vindo e nos acompanhe nessa visita fantástica e nessa aula que está maravilhosa. Bem, como eu falei com vocês, vem com a gente aqui para Ouro Preto. Nós estamos aqui na igreja de São Francisco de Assis para poder mostrar um pouquinho mais do barroco e contar também a história de Mestre Aleijadinho. E para poder trazer essa história para nós, hoje eu estou aqui contando com a presença do Lima, que é guia aqui na cidade de Ouro Preto e conhece de cor e salteado a história tanto da igreja quanto da história de Aleijadinho. Então, Lima, conte para nós primeiro quem foi Aleijadinho. Então, gente, olha só, o Antônio Francisco Lisboa, ele era filho de Manuel Francisco Lisboa, com uma escrava da casa, de nome Isabel. Quando novo, nasceu dia 29 de agosto de 1730. O primeiro batizado dele foi numa capela pequena, que era dos paulistas. Só que a Irmandade, na época, que era mais propícia a mandar em todo o contexto histórico de Vila Rica, século XVIII, era a Irmandade Nossa Senhora da Conceição. Aí o pai, Manuel Francisco Lisboa, procura a Irmandade, agora ele estava construindo a igreja, e consegue batizar o filho na matriz, em 1738. É porque naquela época o negro não poderia ser batizado, não é isso? O pai, Manuel Francisco Lisboa, tinha esposa e filho em Portugal. Quando ele chega na vila, ele ia urbanizar. Aí ele compra uma escrava para casa, a qual se apaixonou e teve o filho Antônio Francisco Lisboa. Só que o menino precisava ser batizado para ser reconhecido como um artista. Ele vai herdar do pai todo o conhecimento. Ele já era carpinteiro e marceneiro primeiro. Na matriz da Conceição, ele vai aprender tudo sobre carpintaria e marcenaria, acompanhando o pai dele. E como que foi essa entrada de Aleijadinho? Eu falo principalmente, dentro, não só no barroco, mas dentro das construções, das edificações das igrejas. Veja bem, Vila Rica ainda estava em evolução. O pai dele chega em 1724. Ele iria urbanizar a vila. Total, ia fazer em torno de 11 igrejas, acompanhando no contexto urbano. Também fariam então umas capelinhas. A Irmandade da Conceição envia Manuel Francisco Lisboa para a Basílica do Pilar, onde ele leva consigo o Antônio, um pouco jovem. E o filho dele, o Antônio Francisco Lisboa, observa os altares e diz para o pai, eu quero construir também altares, que você faz altares, eu também posso ganhar alguma coisa. Aí quando ele olhou do lado de fora da construção da Pilar, estavam saindo, ele disse, eu quero aprender a construir também igrejas. Dessa forma, Manuel Francisco Lisboa entra em contato com a Irmandade que o batizou da matriz da Conceição dos Ricos Portugueses. Primeira viagem dele ao Rio de Janeiro, onde ele aprende a construir capelas, igrejas, basílicas e catedrais. Quando ele retorna para cá, começa a dar sequência com o pai, executando obras de igrejas, acompanhando o pai e aprendendo o ofício, sempre como carpinteiro e marceneiro. Tá? Com o tempo, a Irmandade da Conceição achou que deveria dar mais ênfase ao conhecimento dele. Envia ele para Mariana, que era a cidade-escola, aprende construção aprende teologia e filosofia do barroco em 5 anos e depois mais 5 anos teologia e filosofia do rococó. Volta ele para Vila Rica com 35 anos de idade e dá sequência nessa obra que está aqui atrás, que é a igreja de São Francisco de Assis, acompanhando o trabalho em rococó. Então João V começa o barroco de reforma e contra-reforma. Quando o Antônio retorna de Mariana, Dom João V já tinha falecido. Quem estava no trono era Dom José, filho dele. Aí ele dá a sequência na obra em rococó, a pedido dessa irmandade que contratou, que eram militares, advogados, intelectuais e músicos. Ele gasta 1 ano de projeto e em 44 anos ele põe de pé.
No barroco, você tem uma situação de se tornaria, com Dom João V, oficial, que era filho português com escrava. Tá? É uma história, Quando né, ele bem entrou, complicada. quando Dom José vem para o trono, qualquer pessoa de cor, o ciclo do ouro, se tornaria mestre com facilidade. Então o Antônio sobe a mestre quando o governo de Portugal está Dom José. Então ele se tornaria mestre de Lisboa. Só fazendo uma parte para os nossos alunos entenderem, nós estamos falando muito do Barroco e do Rococó. O Barroco, ele é um pouco mais antigo do que o Rococó, que são dois estilos que parecem iguais, mas são diferentes. O Barroco, ele é originário do século XVII da Europa, mais precisamente da Itália, enquanto o Rococó já vem do século XVIII, vindo também da Europa, mas ali mais precisamente da França, né? Enquanto o Barroco, o que quer dizer o Barroco? Não é a pérola imperfeita, não é a imperfeição, onde o Barroco ele briga, entre aspas, vamos dizer assim, entre a ciência e a fé e a religião. Ele tem a questão da razão, mas o Barroco ele é emoção, ele tem que transparecer. Então, se vocês observarem, como nós vamos mostrar, como estamos aqui atrás, dentro da igreja de São Francisco, se vocês observarem, né, as imagens que foram ali esculpidas, né, vocês não simplesmente não vão só ver, vocês vão sentir os olhares dos anjos, a Nossa Senhora Imaculada Conceição, que ali é a Imaculada Conceição mesmo. Na fachada está a Nossa Senhora Rainha dos Anjos, patrona dos franciscanos, ou Nossa Senhora da Porciúncula. Existe, gente, uma que a gente chama de iconografia. Antônio Francisco Lisboa vai descer para Mariana e vai estudar a iconografia da Virgem. A primeira congregação de Jesus, que em 1575 em Roma, então tinha aquela adoração à Virgem Maria. Só que quando ela aparece nas ordens terceiras, ela vem com outros nomes, como aqui Nossa Senhora Rainha dos Anjos ou Nossa Senhora da Porciúncula, sendo que o santo é italiano, né? Então tem que ter toda essa preocupação aí. Quando a gente fala barroco na cidade de Ouro Preto, você tem um problema na distância para você trazer todas as informações. Então você tem, se você saísse dessa localidade e fosse a Bahia, era 1 ano e meio de viagem. Para Paraty, 90 dias, e para Rio de Janeiro, 75 dias. Então todas as coisas vinham fragmentadas. Não tinha como você fazer uma expressão do anjo, como uma expressão de Portugal. As pessoas usavam as pessoas locais para pousar para ele, para anjos, santos e santas. Aí o que cria o que a gente chama de barroco mineiro, que você não tem anatomia, não estudava aqui, anatomia. Mas aí me fala, uma curiosidade, aí o Lima vai me falar se é verdade ou não. Diz que quando Aleijadinho estava esculpindo, e principalmente aquelas figuras que não eram bem vistas, como por exemplo na religião nós temos o Judas, e por aí vai, esses seres históricos que não eram muito bem vistos, ele geralmente usava a feição, ele tentava uma pessoa então, na cidade que não era também assim bem vista. Ele está comentando uma coisa aqui que chama atenção. O Antônio Francisco Lisboa, gente, ele tem todo um trabalho. Quando ele não gostava da pessoa, que pegava no pé dele, por trabalho, por ser uma pessoa de cor, o pai dele era português, a mãe escrava, ele era alforriado, então eles achavam que aquele alforriado não tinha bagagem, como ele tinha, de fazer belos trabalhos. Então, dependendo do momento, ele viu o personagem, às vezes ele ia no Palácio do Governador, a pessoa pegava no pé dele, essa pessoa seria homenageado, entre aspas, com detalhes de nariz, das mãos, tema de roupa. Houve uma vez que veio uma situação. Vem o senhor, que ele era o centurião e era uma peça-chave dentro do Palácio do Governador. Só que o Antônio foi lá para fazer uma imagem de São Jorge. Essa peça está no Museu da Inconfidência, no momento a cidade está fechada. O que ele faz? Ele vai perceber o centurião com uma roupa, com um saião até embaixo, a roupa mais larga, e trabalhava ao lado do governador. Só que o governador encomendou para ele uma imagem de São Jorge para sair durante a procissão. Esse centurião era tão chato com o Antônio Francisco Lisboa que quando ele pegou as bolsas de ouro e levou ao ateliê, saindo do palácio indo ao ateliê dele, ele teve uma ideia, homenagear esse centurião enjoado. Ele fez o chapéu mais fino, o nariz bem
bem avantajado para frente, a roupa que dele era larga, pôs a roupa bem fininha. E o saião, que era lá para baixo, mais curtinho. E ele, no entalhamento na parte arquitetônica, chamou ele em documento. Aleijadinho de Michelangelo brasileiro e o Ataíde de Michelangelo brasileiro, porque eles conseguiram contar a vida de São Francisco de Assis longe da Itália com pouca informação. A fachada da igreja nos remete ao período militar, uma parte da Irmandade era militares, advogados, intelectuais e músicos. Dentro da Irmandade havia também turma de maçonaria, não é tão necessário conhecer agora, mas essa coluna à esquerda e à direita te dá uma ideia de um tempo de maçonaria. Na maçonaria deles, é 6 pilares. Ele teve que manter 2 na frente para recuar a torre para trás. Existe também um tridimensional na portada. Quando a gente está de frente com ela, indo em direção à porta, a haste sobre a coluna à esquerda e direita parece que as torres vão recuar para trás e o frontispício vem de encontro te receber. Quando a gente está na frente da igreja, a gente narra isso para o visitante. A parte de cima, como lanças, e abaixo das lanças, entre a guarita, os capacetes muçulmanos. Antônio Francisco de Lisboa, quando novo, frequentava a igreja da mãe dele, que era Santa Ifigênia, no Alto do Morro, uma igreja que já tem 300 anos. Lá ele aprendeu dialeto africano. Aí, nessa obra, ele tem o Rococó, que é sul da Alemanha, Áustria e França, tem 3 idiomas novos. Eles falam português de Portugal e dialeto africano, que é Iorubá. Então ele passava essas 3 informações para os padres traduziam ele para português de Portugal e ele falava com a equipe em Iorubá. Porque lembra que eu trabalho com pedra, as blocos são pesados. Isso era usado escravos de grande corpo, só que para ele falar com eles tinha que falar em Iorubá. Eles não entendiam português de Portugal. Os portugueses na época, gente, contracenavam com pessoas do tamanho dele, de 1,50 a 1,60 de altura. Antônio era baixo, o braço curto, o nariz fino em V, os olhos esbugalhados e os dedos longos pontiagudos. No trabalho da portada, acompanhado pela mãe dele, Isabel, ele vai fazer os anjinhos da portada. Ele chegou a ver 3 cabeças de anjo na Basílica do Pilar e perguntou para o pai dele: por que 3 cabeças de anjo? Não, ali são informações do artista Francisco Xavier de Brito. E o pai também fazia na matriz da construção 3 cabeças de anjo. Aí o próprio pai, Manuel Francisco de Lisboa, comentando com o filho: pergunta para sua mãe como você é bebê. E assim ela vai te descrever como é criança, vai fazer a portada da igreja. Aí munido de papel e pena, ele perguntou o tamanho dele, ficou os anjinhos: cabelo encaracolado, olho esbugalhado, bochechudo e covinha no queixo. Ou seja, as 3 cabeças da portada é o nome dele, Antônio Francisco de Lisboa. Ó, uma curiosidade, gente, dentro da igreja, eles não vão poder filmar, mas vou adiantar para vocês umas coisas que tá lá dentro, que é bom quando vocês vierem, que vocês possam ver. O púlpito à direita, deram para ele um tema do João sendo atirado ao mar. Bom, Minas não é cercado por mar. Olha a situação. Como que ia fazer a baleia? O que ele pôs na baleia? A cabeça de um peixe com o bico de um pato. Quem não tem cão, caça com gato. Ou seja, isso é aleijadinho. Lá dentro da sacristia tem 4 leões. Se a baleia já está difícil, o que é um leão? Aleijadinho. O aleijadinho. Ou pro mineiro. Olha a situação. Olha o que tem no leão. O rabo do leão é de vaca, a pata de gato, a boca de macaco, nariz africano, olho português, orelha de porco. Tá bom, é um leão que o Aleijadinho pôs lá na sacristia. E uma coisa, alguém um dia falou para o Aleijadinho que a pedra de sabão não aceitava pintura na base de água. É uma obra que está lá na sacristia também. É um São Francisco de Paula, a cabeça de pedra de sabão pintada por ele. Causou nele intoxicação por tinta. Ele conseguiu pintar a pedra de sabão, sendo que ela aceitava pintura na base de água. Então o cara era um gênio. Caso que causou de uma intoxicação por cardina. Ó, para ele fazer essa tinta, uma vez a FAOP de Ouro Preto, que é sala de restauração, tiraram um pedacinho e analisaram no microscópio. Cicuta, comigo que ninguém pode, bico papagaio, e um pouco de gesso misturado com urucum
para fazer a película para pintar a pedra de sabão do São Francisco de Paulo. Foi isso que deu para fazer, mas ele conseguiu. Agradeço muito, Lima, eu babei aqui na sua explicação. O nosso muito obrigado. Os nossos alunos, nós não vamos poder filmar não, mas nós vamos ter várias imagens, nós vamos poder fotografar. Já está combinado com o pessoal do museu e lá nós estamos indo. Nos aguarde para você ver todas as obras de Aleijadinho. Obrigadão. Obrigado, Lima. Quando virem, vai ser um prazer conhecê-los, tá bom? O Lima fala bem, não fala? Conhece muito daqui da história de Ouro Preto, da história de Aleijadinho, da história de todas as nossas igrejas aqui. Espero que você também tenha conhecido. E se você não entendeu muito nessa primeira aula, não perca tempo, assista de novo, vai dentro das nossas redes sociais, lá a aula vai estar disponível para você em todos os momentos, então entre, se divirta, aprenda, tá certo? E nós chegamos ao final dessa aula, que eu gostei muito. E você? Então, fique bem e até a próxima aula.